Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Esteves Júnior, especialista em consórcios e investimentos imobiliários, e esse é mais um episódio para quem quer construir patrimônio de forma inteligente, sem pressa, mas sem enrolação. E hoje eu recebo o Vitor Sanson, diretor comercial da Capto e especialista em vendas high ticket. O Vitor atua na linha de frente da expansão comercial, conectando estratégia, relacionamento e performance para gerar negócios de alto valor no mercado imobiliário. Uma conversa sobre vendas consultivas, construção de confiança, mercado e as oportunidades que nascem quando a tecnologia e inteligência comercial trabalham juntas. Vitor, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Augusto. Obrigado pelo convite. Prazer estar aí falando contigo. Vamos embora fazer esse bate-papo aqui. Vamos falando lá. sobre estratégias comerciais, sobre tua trajetória também. Quero conhecer um pouquinho mais da tua história. E não vai ter jeito, a gente vai ter que entrar também no nosso querido mercado imobiliário. Vamos falar sobre inovações e sobre esse novo modelo de negócio, que é você comprar uma fração de um imóvel. É um modelo novo que a gente está trazendo para o mercado, trazendo lá de fora, que já é muito usado e que pode ser uma oportunidade, uma janela de oportunidade para muita gente que ainda não tem como atingir o mercado imobiliário, não tem como chegar no mercado imobiliário como forma de renda. Boa, a gente vai chegar lá, mas antes eu quero saber um pouco mais do Vitor. Me conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional e como que você chegou até aqui. Augusto, quando a gente fala assim, o que você é? Eu sou um vendedor, né? Me tornei diretor comercial devido ao crescimento profissional que vem acontecendo, mas eu sou uma pessoa assim que eu cresci trabalhando com vendas desde modelos há muitos anos, mais de 20 anos já que estou no mercado de trabalho, tenho 43 anos, e construí minha carreira trabalhei muitos anos na WhatsApp, né? Fui franqueado lá, trabalhei lá no modelo do Flávio Augusto, com a parte de vendas na área comercial, fui também da área de ensino lá, eu comecei bem no começo, eu fui professor por alguns anos, 12 anos da minha carreira, eu fui professor lá nos meus 20 e poucos anos, e com o tempo eu fui vendo que eu era melhor vendendo o curso de inglês do que dando aula de inglês. E fui desenvolvendo em cima disso, trabalhei meu crescimento, me tornei franqueado da WhatsApp, saí de lá para ir para a indústria farmacêutica. Trabalhei muitos anos em grandes marcas, grandes nomes da indústria farmacêutica, construí uma parte de liderança, desenvolvimento na área médica. Então, também acabei conhecendo muitas pessoas nesse mercado, crescendo. Vim para São Paulo, montei uma empresa aqui com alguns amigos na área médica também. A gente trabalhava com distribuição de equipamentos médicos com inteligência artificial para o Brasil inteiro. Tinha mais de 50 representantes trabalhando comigo, equipe interna, a gente foi desenvolvendo todo o processo. A gente fez a saída dessa empresa em 2024 com a venda dela. E aí eu fui trabalhar na parte de consultoria, desenvolvimento e tudo mais. Trabalhei também na área do digital, com alguns influencers, pessoas que são da área de crescimento de mentorias e tudo mais. E agora estou na Capital Concreto, que tem a Capto como modelo novo aí de desenvolvimento para trazer as pessoas para esse mercado imobiliário, modelo mais acessível e mais, vamos dizer assim, de mais fácil adesão das pessoas para investimento. Boa, e como é que foi esse início na sua carreira, né, comercial? Você falou ali que trabalhou diretamente com o Flávio Augusto. Sim. Foi uma escola ali para vocês? Como é que foi essa base do que você aprendeu? Cara, você trabalhar com pessoas, tipo assim, eu falo, o que hoje muitas pessoas falam assim, com uma naturalidade, assim, tipo, você tem que ter o negócio na tua mão, você tem que manter princípios, você tem que focar, você batalhar, trabalhar, são coisas que a gente já era ensinado 15 anos atrás, quando não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, princípio de vida mesmo. Eu acho que quando a tua vida é regida por princípios, você tem a técnica e você tem a estratégia. Você tem um modelo para você trabalhar aquilo. Mas o bom vendedor, o cara que é bem desenvolvido, ele entende o princípio daquilo. Então, assim, eu sei que a minha técnica, eu vou, por exemplo, não vou fazer questão da venda, porque naquele momento não faz sentido eu ficar insistindo com a pessoa. Uma venda high ticket, por exemplo.
Mas se eu entendo o princípio daquilo, eu sei como adaptar aquilo. Vai ter momentos numa venda que eu vou ter que conversar mais com a pessoa. Vai ter momentos numa venda que eu vou ter que ficar mais quieto. Vai ter momentos que eu vou ter que insistir porque a pessoa tem dificuldade de tomar de decisão. Vai ter momentos que eu vou ter que saber como me posicionar para a pessoa, para agregar o valor que eu tenho que agregar. Então, esse tipo de coisa a gente já aprendia lá de trás. Você ter uma reunião com o cara... Por exemplo, a gente pegou uma fase lá que eu tinha a minha liderança, né, junto à equipe ali do Flávio, algumas reuniões com o Flávio também, mas o Flávio já não era um cara do dia a dia, mas que você aprende, na essência, o que faz uma pessoa ser um outlier, né? Porque hoje você buscar, as pessoas querem ter uma carreira de segurança, querem ganhar bem, querem crescer, eu acho que nada no mercado vai te trazer mais oportunidades do que a área de vendas. Você mesmo, não interessa o que você faça. Se você é uma pessoa que se comunica bem, que fala bem, que sabe vender o teu peixe, como diz o outro, né? Você se torna uma pessoa que se destaca nesse mercado, seja o que você for. Você pega uma área, o que você é? Eu sou contador. Quem são os contadores que estão melhores posicionados no mercado? São os contadores que melhores vendem o trabalho que eles fazem. O advogado mais bem posicionado. Você vai conversar com esse advogado tem um modelo de venda. Ele é uma pessoa vendável. É uma pessoa que se vende. Não adianta ser só tecnicamente bom, você precisa ser um bom vendedor também, Você né? precisa ser um todo bom advogado, vendedor. Todo contador, todo corretor tem que ser bom vendedor. Exatamente. O problema é quando a pessoa se torna uma pessoa... Ela quer começar a trabalhar com vendas, ela trabalha com vendas. É muito difícil você ver hoje, por exemplo, nós temos filhos, né? Meus filhos já são mais velhos, né? O teu ainda é pequeno. Mas, por exemplo, você não vê uma criança de 12 anos, você conversa, você pergunta, o que você quer ser, né? Ele fala, eu quero ser advogado, porque o pai dele é advogado. Eu quero ser médico, né? Médico, geralmente, a minha filha quer ser médica e ela, desde os 7 anos, eu pego fotos dela, o dia da profissão na escola, ela ia vestida de médica. Tipo, é uma coisa que tá nela, intrínseca, desde criança. Mas você não vê um cara falando, eu quero ser vendedor. Né? O meu sonho é ser um vendedor, quero ser um vendedor de sucesso. É uma coisa que a pessoa acaba se tornando, porque surge uma oportunidade, geralmente ela precisa de um primeiro emprego, ou ela começa num negócio, uma Herbalife da vida, alguma coisa assim, que surgiu uma oportunidade de alguma coisa para ela, ela começa a se desenvolver quando vê o que era para ser temporário, virou um temporário de 10, 15 anos na vida dela. O que demora é para essa pessoa cair a ficha, que ela tem que parar de procurar fazer outras coisas, tipo assim, não, eu estou esperando a oportunidade para me tornar outro tipo de profissional, cair na real, eu sou vendedor, se profissionalizar e crescer naquilo que você pode ganhar muito dinheiro com isso e se dar muito bem na vida com isso. Então, o que falta um pouco mais é de consciência disso, entendeu? E assumir isso para si, né? Você vem de uma... Às vezes você tem uma família que tem um histórico em vendas na área comercial e você meio que nega aquilo. Não, eu quero ser outra coisa. Mas aquilo ali é uma essência de princípios e modelo de vida que faz sentido para qualquer negócio, né? Então, eu acho que é muito legal, assim. E você crescer, desenvolver nisso faz muito sentido. Tem um trecho ali no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele cita em uma das oportunidades que ele foi em um evento, e ele já era um best-seller de um dos livros dele, e aí uma grande escritora, uma mulher muito estudada, procurou ele num evento dele para falar, olha, eu tenho um livro, é um conteúdo extraordinário, mas eu não consigo vender. Como que você faz para ser um best-seller e tal? E aí ele orientou ela que ela tinha que aprender sobre vendas. E ela se sentiu ofendida com ele, porque falou, não, eu não sou vendedora, eu sou escritora, eu sou especialista no ramo tal e etc. Ele falou, mas você precisa ser uma boa vendedora, você precisa aprender sobre vendas. E ela ficou ofendida. Sim. Falou, não quero ser vendedora, não sei o quê, não quero enganar as pessoas e tal, já num sentido já meio pejorativo. E ali ficou uma lição do tipo, poxa, não adianta você ser um bom escritor, você ser um bom advogado, se você não for um bom vendedor. Você vai ser tecnicamente muito bom, mas as pessoas não vão te comprar. Qualquer negócio do mundo, qualquer um, ele só faz sentido se tiverem pessoas querendo adquirir aquilo. Se tiverem pessoas que faça sentido aquilo para aquelas pessoas. Você não monta um negócio que comece e acabe em você mesmo, que só faz sentido para você mesmo. A não ser que você seja uma pessoa que já se realizou com outras coisas e você quer fazer uma coisa para você mesmo. Tipo, é um hobby. Aí é um hobby, aí não é um negócio. Então, quando a gente está falando assim de princípios, o que é a venda? A venda nada mais é do que um posicionamento de narrativa. É eu pegar os dados que você está me dando daquilo que faz sentido para você, eu te conhecer melhor. Então, como que eu começo uma venda?
Eu começo conhecendo a pessoa que está comprando de mim. Tô falando mais de high ticket, que é o meu mercado, né? Sim. Não tô falando de commodities, né? Você vai vender gelo para o mercado, mas mesmo assim, uma hora você tem que criar uma narrativa para aquilo. Mas a venda nada mais é do que a narrativa. Então, assim, primeiro passo, de forma bem básica, eu conheço melhor a pessoa. Eu faço perguntas para ela que fazem sentido para mim, aquilo que ela vai me dizer. Cara, você trabalha com o quê? Qual que é o teu... O que você... no caso de investimentos, você já investe? Você trabalha com investimento imobiliário? Você já tem imóveis? Você já tem consórcio? Você já tem... tua casa é financiada e tal? Para quê? Para eu entender qual é o momento daquela pessoa. Depois eu vou para um lado mais pessoal. Tá, mas só para eu entender um pouco melhor. Você é casado? Faz tempo? Você tem filhos? Porque assim... Eu criei uma contextualização. Aí você pensa, mas se você é um repórter? Não. Agora eu vou pegar todos esses dados que eu coletei dessa pessoa e vou trazer para minha coerência de narrativa. É isso que a pessoa tem que aprender a fazer. Isso é a construção da venda. É você pegar os dados que a pessoa te passou, trazer para a tua construção de narrativa, desenvolver tudo aquilo em cima daquilo que faz sentido para você, porque você quer vender para ela. Então, vou trazer um exemplo. O investimento imobiliário. É o primeiro imóvel fora da casa própria que a pessoa está comprando. Ela está num contexto. É o 15º imóvel da família. Minha família vende investimento imobiliário. Cada pessoa tem um contexto. Se eu não converso com ela antes e não entendo esse contexto, eu pegar um frame, um quadro e querer colocar em todo mundo no mesmo molde, eu não vou vender para quase ninguém. A Coca-Cola vende Coca-Cola com urso polar e Papai Noel na neve no Brasil. Sim. Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, cara, isso não tem o menor sentido. Só que aquilo ali criou um storytelling de família unida, assistindo e tal, porque qual que é a referência de Natal que o brasileiro tem? A referência de Natal que o brasileiro tem é o Natal da roupa de frio, da neve, da luzinha de Natal. Não é a nossa realidade. Que não tem nada a ver com a nossa cultura. Mas a nossa cultura é uma cultura mescla, é uma cultura que veio de muitas coisas que veio de fora. E eu tenho que saber usar isso, né? O Guaraná tentou fazer o Natal, alguns anos atrás eu lembro que tinha uma propaganda de o Natal do brasileiro, com samba, pagode e tal, e os caras em volta da mesa. Não colou. Não colou porque as pessoas negam a sua própria cultura. É porque lá na cabeça dela não é aquilo que está enraizado. Porque no final das contas, o Natal, mesmo não sendo o Natal que a gente vive, a referência de Natal que a gente tem é o Natal do Esqueceram de Mim lá. Sim. É aquele Natal das luzinhas maravilhosas. Cara, se você for olhar quantas casas enfeitas-se no Brasil, igual nos Estados Unidos, nada, quase nada, não é. Mas é a referência que a gente tem do Natal, entendeu? Então, assim, quando você vai criar uma história, uma narrativa para a pessoa, você tem que entender o contexto dela, trazer para a tua descrição para você chegar no resultado que você quer. Isso é a venda. Só que as pessoas não sabem perguntar, não sabem conversar, não sabem dialogar mais. Elas querem pegar um padrão de venda técnico ali sem princípios, como eu estava falando no começo, e trazer a pessoa para uma venda que não faz sentido. Por isso que elas são frustradas, né? É, uma boa venda, ela começa com boas perguntas. Exato. Né? E é importante você conhecer o contexto da pessoa que você está fazendo, daquele cliente, daquele lead, para você conseguir contextualizar, como você bem disse, o seu produto. Então, trazer o seu produto para a realidade daquela pessoa. Trazendo para a minha realidade, para o mercado de consórcio, eu tenho um modelo de vendas em reunião, em consultoria, que eu chamo as minhas reuniões de consultoria, porque de fato eu falo muito além do consórcio. E é exatamente nisso. Eu pergunto sobre a vida pessoal dele, sobre família, sobre experiências de investimentos que ele tem, onde ele diversifica os investimentos dele. Quero saber se ele é mais arrojado, se ele não é, se ele já teve alguma experiência que ele se frustrou, se ele já tem imóvel próprio, se ele já investe no mercado imobiliário, se ele já teve experiência com consórcio, se ele financia, se ele tem costume de comprar à vista. E naquele momento, nessa conversa, sem falar, eu demoro uns 20 minutos para entrar no tema de consórcio. É só criando um rapport para ele entender que eu tô... E de fato não é não é um modelo pensado, é intencional. Porque eu quero conhecê-lo. Aí eu pergunto o nome. Ah, então você é casado? Qual que é o nome da sua esposa? E eu gosto muito de rabiscar, né? Tem lá a transcrição e etc, mas eu gosto de rabiscar. Então tem um caderninho lá que é os rabiscos das minhas reuniões. Sim. Eu coloco o nome da esposa, eu coloco o nome dos filhos, eu coloco quantos anos tem os filhos, eu coloco aonde a esposa trabalha, o que ela faz, se ela também está inserida nesse contexto com ele, se ela também tem a intenção de investir, se ela está alinhada nos mesmos
na mesma intenção dele. Mas por quê? Porque eu quero conhecer, eu quero entender qual que é de que ponto que ele parte. Porque senão eu caio no erro, que muito vendedor de consórcio faz, de usar jargões ou termos específicos do tipo casa própria, realização de um sonho. Poxa, o meu público, Não é o público ele do acaba sonho. sendo, né, talvez por posicionamento, um público investidor, um público que na grande maioria já tem imóvel próprio, muitos já investem no mercado imobiliário, já tem 1, 2, 3 imóveis, ou já tem uma reserva ali de valor grande, de caixa. E não adianta eu falar para ele de saia do aluguel. Então aí o consórcio vai te ajudar a sair do aluguel, é a casa própria, é a realização de um sonho. Para esse público não é isso. E sabe quando que eu vou descobrir isso? Nessa conversa inicial. Exato. Nessa troca de ideias, nessa parte mais descontraída, que ele começa normalmente mais fechado, e quando ele percebe que eu tô intencional ali, que eu realmente quero saber, que não são perguntas genéricas, que eu tô só dando check, eu introduzo, eu pergunto mais em cima do que ele falou, ele vai se abrindo. E quando ele vai se abrindo, ele entra em detalhes que se eu ficar numa conversa engessada de script, ele não vai abrir. Não vai Aí ele nunca. vai falar ali que o pai dele já investe no mercado imobiliário, que o pai dele já tem X imóveis, que ele está tentando começar para também fazer ali mostrar para o pai dele que ele também é capaz. Ele vai começando a abrir ali o porquê. O Sim. porquê que você quer começar nisso. Exato. Às vezes não é pelo dinheiro. Às vezes, já aconteceu comigo, às vezes é para mostrar para o pai dele que ele é capaz. Que ele tinha ali uma questão com o pai de que, poxa, ele achava que não era capaz, que o pai dizia que talvez ele não fosse ninguém, e ele falou, puta, eu vou fazer, eu vou estudar e vou construir patrimônio imobiliário para o meu pai ver que eu também sei fazer igual a ele. Sabe? Tem uma questão ali. E como é que você vai descobrir? Nessa conversa. Exatamente. Nessa troca de ideia. Esse porquê, ele é a raiz da tua venda. Esse porquê você transforma no teu como, no como do vendedor. Então, é o porquê do comprador, o como do vendedor e o quando, que é o resultado dessas duas junções. Quando que eu vou ter aquilo que você me disse no como, que é resolver o meu porquê? Essa é a chave que o vendedor tem que fechar. Essa é o ciclo que o vendedor tem que fechar para fazer sentido. E uma coisa que eu aprendi muito na minha vida é que quando você vai para o fechamento financeiro, por exemplo, agora nós vamos falar de valores. Você já tem que estar com uma coerência tão grande do porquê, como e quando na cabeça do comprador, que o preço é só uma questão de entrar no orçamento dele. Sim. Você coube no meu orçamento, eu já comprei você. A compra não acontece no fechamento de valor. Sabe aquele vendedor que quando chega no final, o cara já deu todos os tipos de objeções, já falou até que o cachorro dele tem que levar para tosar, a gente brincava até, tinha um amigo meu que ele brincava, ele falava assim, tem que levar meu peixe pro banho. E, cara, eu preciso sair agora, tem que levar meu peixe pro banho. E a gente brincava assim, porque o cara já deu todas as desculpas que podia, aí você joga uma assim, mas só hoje eu consigo 50% de desconto. Velho, entendeu? Eu passei uma experiência, por exemplo, eu fui numa loja de colchão. E eu queria comprar uma cama nova. 20 e poucos anos de casado, já tô indo pra terceira, quarta cama, né? E aí eu peguei e falei, fui lá ver e tal, cheguei lá, o cara falou assim, eu falei, cara, essa cama aqui eu achei legal e tal, quanto que tá? Cara, na boa, eu acho que eu tenho um perfil de uma pessoa que aparenta ser um cara que não entra numa loja perguntar preço de colchão num sábado à tarde num shopping. Você não tem interesse em comprar o colchão. Eu não sou um curioso. Eu não tenho cara de curioso de colchões, né? Vamos lá, né? Vamos fazer uma análise arquetípica um pouco mais bem feita, né? O cara olhou pra mim assim, olha, amigo, pra eu te falar o preço dessa cama, eu preciso sentar com você e fazer uma análise do teu perfil. Porque eu preciso entender melhor o que você precisa, tal. E a gente tá com uma condição hoje, mas é só hoje. Cara, ele já foi pra fazer análise de perfil, pra me perguntar, falar pra mim, já jogar na minha cara, tipo assim, se você não fechar hoje, você vai perder a oportunidade, pra não sei o que. Ele não perguntou o meu nome. Eu olhei pra ele e falei assim, puxa, amigo, então essa oportunidade é só hoje. Se eu não comprar a cama agora, amanhã eu não tenho essa oportunidade. Tipo assim, a gente tem que entender uma coisa, que o mercado hoje mudou. Existe um processo chamado Omnichannel, né? As pessoas, elas têm várias formas de acesso a um conteúdo e a um conhecimento sobre qualquer coisa.
Você vai comprar um televisor hoje, há 15 anos, a gente ia na loja, na Casas Bahia da vida, e perguntava pro cara, eu preciso de um televisor. Ah, legal, é pra tua sala, é pra tua tal. Daí tava lançando lá LED, LCD, na época tinha plasma, né? Televisor sim. de, nossa, R$25.000 uma televisão. Os caras que compraram na época devem E acabava, né? O plasma, ele ia acabando. Tinha uma durabilidade, ela ia escurecendo a televisão, Sim. tipo assim, cadê minha TV? E aí, era horrível, né? Um horror aquilo. E o Brasil não tinha tecnologia, então você comprava uma TV de plasma, mas ligava uma TV analógica e ficava horroroso. Então você comprava para dizer pros outros que você tinha, porque era um horror. E aí o que acontece? A pessoa comprava aquele televisor, você chegava na loja e perguntava pra pessoa, pô, o que ela tem de tecnologia, como que funciona? E o vendedor vinha com aquela, essa aqui é LG, essa aqui é Samsung, essa aqui é não sei o quê. Hoje, quando o comprador chega na loja, se ele for na loja comprar, ele vai para tirar dúvidas pontuais. Tipo, eu quero ver a Samsung, eu quero ver a LG. Você liga para mim e me mostra, posso ouvir o som para ver realmente a diferença? Porque esse cara já viu o comparativo no YouTube, esse cara já leu todas as pesquisas, ele já sabe qual loja tem o melhor preço. Existe uma grande chance dele nem comprar com você, porque dificilmente você vai bater o preço de uma Amazon, por exemplo. Porque não tem como, é inviável. Eu tenho que saber o que eu vou fazer esse cara brilhar os olhos para ele fechar negócio comigo e levar agora esse televisor embora. Eu vou ter que ativar um gatilho nesse cara, que esse cara tome essa decisão comigo. Senão esse cara vai me usar no sentido de extrair os dados que ele não conseguiu descobrir online e ele vai embora e vai comprar em casa. E vai receber 2 dias depois. Ou no mesmo dia. Isso é a grande diferença entre preço e valor. Exato. Esse vendedor da loja que você citou, ele precisa mostrar o valor dele para que o cliente deixe de olhar o preço e compre ele. Exato. Eu vou comprar com ele. É a mesma coisa que tá lá, aqui tá mais barato, sim, mas ele deu um atendimento tão bom, ele demonstrou tanto interesse que ele vai se sentir constrangido em não fechar negócio com esse vendedor. Exato. Eu tenho uma história muito legal do tempo da WhatsApp que aconteceu. Era um sábado à tarde. Aquele mês estava horroroso. Era tipo novembro. É um mês assim... Cara, ninguém quer começar curso de inglês em novembro. Tipo... E a gente vendia, né, que lá o curso começa em qualquer mês do ano e que para um adulto não faz sentido a história do começar em fevereiro, começar em janeiro ou começar em agosto, como é o ciclo escolar das crianças, porque o adulto pode ter férias em maio. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, uma das premissas que a gente tinha é que lá o curso era ininterrupto de 18 meses. Beleza. Chegou um cara, o nome dele era William. Cara, sabe a mosca branca de olho azul? Era um sábado, 2 horas da tarde, ele tava com o cachorrinho dele. Ele chegou na escola. Eu já tava com aquela, tipo assim, beleza, 47 do segundo tempo, tô esperando o juiz pedir a bola pra ir embora. E ele chegou, a secretária me chamou e ela falou assim, Vitor, chegou um rapaz aqui, ele trabalha acho que era na Bosch na época. Era uma das empresas lá em Curitiba que tinha, assim, a gente tinha muitos alunos daquele lugar. E aí eu não lembro direito detalhes, assim. Eu só lembro da situação. Aí eu cheguei pra ele e aí eu pensei assim, beleza. E lá funcionava assim. A pessoa chegava pra saber do curso de inglês, ele não tem as informações na recepção. Ele tem que falar com o consultor, tem que falar com o vendedor, porque a gente faz uma análise também, uma anamnese e tudo. A gente fala que é uma entrevista, né? É uma entrevista pro cara entrar no curso mesmo, até pra ver se fazia sentido pro cara, porque o modelo de ensino da WhatsApp era totalmente diferente dos outros modelos. Eu cheguei pra ele, cara, qualquer vendedor mais júnior ia pensar assim, cara, o cara trabalha na Bosch, sábado, 2 horas da tarde, tá aqui. Cara, esse cara é venda. Não é o que uma pessoa pensaria? Cara, porra, animal, bati minha meta, vou fazer uma venda e vou embora feliz com o resultado, vou chegar em casa feliz e vai dar tudo bem. Quando eu subi lá, você tem que ter frieza, porque você está numa semana difícil. Você está num período ruim, de baixa. O que automaticamente acontece? Tua ansiedade dispara, você demonstra, você atropela o processo, você quer pegar aquela oportunidade como a única oportunidade da tua vida, você perde a mão. Eu cheguei pra ele, William. Cheguei pra ele e falei, tudo bom, William? Tudo bom? Ele, não, queria saber o valor do curso e tal, tem uns amigos meus que estudam aqui e tal. Eu olhei pra ele assim, legal, cara. Você trabalha onde, William? Trabalho na Bosch. Que massa. O que você é lá? Sou supervisor.
Ah, que bom, cara, legal. E você viaja pela Bosch e tal? Cara, viajo, tenho que ir pra Europa às vezes, vou pros Estados Unidos e tal. E como que tá o inglês pra você? Tá fazendo falta? Tá, cara, complicado e tal. Você tá com quantos anos mesmo? 35, ela me falou? 35 anos. Puxa, que legal. Qual que é a tua graduação, William? Ah, eu sou engenheiro. Ah, legal. Massa. Na secretaria, e a Amanda, que era a secretária do meu lado, me olhando assim, Jesus, o que que tá acontecendo? Por que que ele não leva esse cara lá pra dentro, não fala com o cara, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, William, deixa eu entender um pouquinho, só eu vou te explicar como é que funciona, tá? Você tem que sempre dar previsibilidade dos próximos passos, senão você gera muita ansiedade no teu cliente. Você tem que dar previsibilidade, você tem que explicar pra ele o porquê dos próximos passos. Aqui na WhatsApp, eu não sei, você já foi em alguma WhatsApp? Você já ficou sabendo como funciona o curso? Não, nunca fiquei. Então, na WhatsApp, a gente faz uma entrevista. Eu vou sentar com você, é uma conversa de mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora. Eu vou entender todo o teu contexto, vou entender como que funciona, vou te apresentar um método, caso dê tudo certo, você vai definir por começar seu curso e tal. Mas antes disso, eu só tô querendo entender um pouco melhor. Não, tudo bem e tal. William, deixa eu entender uma coisa. Cara, você tá com 35 anos. Você já é supervisor. Engenheiro. Você viaja. Cara, qual é a falta que inglês faz na tua vida? A menina lá falou, meu Deus, né? Surtou. Tá tendo um surto psicótico. Não quer vender mais. Pra ele não Pirou. Pra não comprar. Desvendendo. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou assim, não, cara, faz muita falta e tal. Eu preciso e tal. Não, beleza, William. Eu entendo que faz falta. Mas eu só quero entender o quanto isso faz falta. Porque, vamos lá, William. Eu acho que é mais ou menos a 10ª vez na tua vida que você para numa escola de inglês. Pelo que eu tô entendendo. Não, nossa, você já fez inglês, William? Fiz, eu comecei não sei aonde. Legal. E por que você não concluiu, William? Cara, só pra eu explicar o contexto. Eu precisava fazer esse cara me provar, por A mais B, que ele estava decidido a resolver o inglês na vida dele. Antes de eu sentar, mostrar material, metodologia, sistema, característica e benefício. As pessoas não compram característica e benefício. As pessoas compram a solução para o problema que elas têm. E você só vai identificar o problema que elas têm se você fizer as perguntas certas. O problema desse cara não era o método de ensino que eu tinha. O problema desse cara não era o sistema de ensino que eu tinha. O problema desse cara não era o tempo de curso e não era nem pagar pelo curso, porque pelo cargo dele, eu já sabia que ele podia pagar pelo curso, porque eu tinha vários alunos naquele padrão. A questão é, se eu não ativasse nele uma escassez absurda, tipo, velho, se eu não aprender inglês logo, eu não sou nada, esse cara não ia fechar comigo. Esse cara ia descer, eu ia ficar com ele mais 1 hora lá embaixo, eu ia apresentar todo o modelo do curso pra ele, ia brilhar os olhos, ele ia olhar pra mim e ia falar assim, não, beleza, segunda-feira eu volto aqui e a gente conversa melhor. E esse cara nunca mais ia voltar. Porque ele já deve ter feito isso, já devia ter feito isso em umas 15 escolas diferentes. Então, antes de eu descer com ele, eu quis extrair dele o quanto ele precisava de inglês. E eu precisava ir muito fundo. Porque senão ele não ia tomar decisão. Você faz perguntas que muitas vezes nem ele mesmo refletiu sobre aquilo, só que ele te respondendo, ele tá vendendo pra ele mesmo. Ele tem que entender o que ele tá perdendo. E enquanto ele te explica, ele tá comprando de você. Você inverteu, né? Você faz aquele papel de você tá tentando desvender, como você disse, o que não, por que não fazer, etc. Me convence do porquê que você tem que comprar esse curso. Aí quando ele percebe, ele tá se convencendo, você tá indo contra pra provocar ele nesse sentido. De, tipo, porque eu quero, chega num ponto que ele não tem como que não tem como. Eu fechei todas as objeções possíveis. Eu perguntei tudo pra ele. Porque, cara, o que é o problema do vendedor? Ele tem medo. Ele tem medo de perguntar o que ele não quer ouvir a resposta diferente do que ele tá programado no script dele. Você falou do script. Cara, hoje tem muito vendedor júnior. Cara, tem muita gente que se diz, eu sou especialista em vendas, eu sou um closer, não sei o quê, eu sou um SDR, blá, 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 blá. Velho, ele é um leitor de script. E você vai falar com o cara, se você fugir 2 vírgulas daquele script, ele se perde completamente e vira um negócio
Tipo, entrevista de vacina, sabe? Você já tomou vacina esse ano? A sua vacina, não sei o quê, não sei o quê. Você teve alguma reação ao último medicamento, não sei o quê, não sei o quê. Vira aquele modelo que o cara não tem nexo, não tem conexão. O cara, principalmente, se o que você vende, quem estiver ouvindo a gente, é um produto de maior valor agregado, se você não criar contexto, não vai vender. Não interessa o quão raro seja seu produto, não interessa se você é o único do mercado, não interessa se você está com uma condição de 50% de desconto. É o perfil do comprador. O comprador high ticket, o comprador de produtos de mais exclusividade, ele não compra esse tipo de discurso. Claro que ele quer uma oportunidade financeira, só que quando que a oportunidade financeira encaixa? Depois que ele quer. Eu quero esse caneco. Eu quero comprar. Só falta você me dizer assim, ó, mano, se você fechar agora aqui comigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 20% aqui no valor, beleza? Não, então beleza. Mas tudo já fez sentido, eu já comprei o caneco. Mentalmente eu já comprei o caneco. Então assim, quando que eu desci lá para fazer a entrevista com ele, apresentar todas as características para ele do produto? Quando eu entendi, quando eu fiz ele me provar que ele estava disposto a mudar a condição dele. Que ele tinha perdido muitas oportunidades por não falar inglês, que ele já tinha deixado isso muito tempo para trás e que nesse momento era o momento de tomar essa decisão. Claro que eu fechei a venda, tudo, senão eu nem estaria contando essa história. E mesmo que não tivesse vendido, foi uma história engraçada, porque ela ficou cuidando do cachorro 1 hora e pouco lá na secretaria e tal. Mas assim, é uma coisa assim que a gente precisa entender melhor o nosso cliente. Os vendedores de hoje estão muito genéricos. Muito script pronto, eu preciso do modelo. Você vai contratar vendedores hoje, a primeira coisa que ele te pergunta, você tem um script para eu falar aqui? Cara, eu tenho, mas se você realmente entendeu o produto, entendeu o perfil do cliente que a gente trabalha, o script é o de menos. O script é mais um guia para você não se perder ali na fala. Você diria que esse vendedor, esse profissional que fica preso ao script, ele é o cara que vai perder para IA? E o cara que tem mais experiência, que não fica preso ao script, que ele tem essa parte do relacionamento, que é algo que a IA nunca vai conseguir derrubar, ele tá mais resiliente, mais resistente a essa mudança tecnológica. Cara, falta muito pouco para a IA tomar conta, por exemplo, do modelo do SDR. Tem muito sistema já pronto. Tem muito sistema já pronto que eu acho que ainda faltam algumas coisas que a tecnologia ainda não chegou no ponto de percepção tão aguçada assim de modelo e ajuste de linguagem. Talvez tenha algum modelo que eu não conheça ainda que já está fazendo isso, mas aí é um desenvolvimento surreal de rápido. Eu não dou um ano e meio, nem isso, para a gente já ter modelos assim de SDR de IA que substitua literalmente o SDR de fio a pavio. Entendeu? Completamente. A única coisa ainda que a IA pega um pouco é que se a pessoa percebe que ela está falando com uma IA, eu acho que você não tem que esconder que aquilo é uma inteligência artificial. Entendeu? Você tem que usar aquilo como um... Vai se sentir enganado. Se você tentar não, você não pode tentar enganar o cliente. Ah, não, é que aqui a IA, a pessoa nem percebeu que era uma IA. Não tem esse papo de... Pode ser que não tenha percebido, mas o foco é você realmente mostrar que você usa a tecnologia para um modelo de atendimento da tua empresa. Agora, sim, eu ainda acredito muito assim que a percepção, o auxílio da técnica com a estratégia e com a mentalidade não vai ser algo que a IA vai substituir assim. Não vejo isso, pelo menos não com o que a gente tem hoje. Pode ser que daqui 3 anos eu reveja tudo que eu estou dizendo. Mas hoje, eu acho que o vendedor de alto padrão, até porque a IA é modelada com princípios nossos, né? Com o modelo que a gente trabalha. Se não tiver um cara por trás que oriente como realmente tem que ser, vai ficar uma coisa grotesca, né? O que você traria para o vendedor de consórcio que está assistindo a gente como dica de como se diferenciar no mercado frente a tantos vendedores que tem os bons, tem os ruins, mas o que seria uma boa estratégia comercial para um vendedor de consórcio hoje se destacar no mercado? Não tente falar com todos os nichos ao mesmo tempo. Se você é um vendedor de consórcio, que você vende consórcio meu primeiro imóvel, saia do aluguel, ou pare de andar a pé, pare de pegar ônibus, seja o que for. Se esse nicho você está tendo resultado e você está conseguindo atingir essas pessoas, siga nisso, trabalhe nisso, foque nisso e construa nisso.
eu acredito, consórcio existe desde 1961, salvo engano, né? Sim. E foi um modelo que nasceu por causa de alguns amigos que queriam comprar, acho que um carro, eu não me lembro o que era. Funcionários do Banco do Brasil. Funcionários do Banco do Brasil. Eu li essa história há um tempo atrás e não lembro detalhes. Eles queriam comprar um carro e foram lá e pegaram o consórcio. É um modelo criado pelo brasileiro no Brasil. E o que fez o boom do consórcio? As narrativas. Eu acho que o maior segredo do vendedor de consórcio hoje é ele entender em qual narrativa ele se enquadra. Cara, eu vou trabalhar com o consórcio como investimento. Beleza. Qual o público que eu vou atingir? Como que eu vou falar com esse público? Qual a linguagem que eu vou usar? Qual o modelo que faz sentido para esse público? E você entender muito bem de como as soluções se adequam para aquele público. Estudo de mercado, padrão, perfil, que é o teu caso. Você foi um cara que, quando a gente conversou sobre consórcio, por exemplo, você me trouxe algumas visões do modelo de consórcio que eu não tinha. Como investidor. Sim. Eu não tinha. Então, assim, como que você agregou valor para mim? Se amanhã ou depois eu for fazer um consórcio, você é o primeiro nome que vem na minha cabeça. Porque você é o cara que me trouxe aquela visão. Você agregou valor. Então, assim, não seja mais o vendedor pastinha. Sabe o vendedor pastinha? Aquele cara, Tira pedido. Pare de ser o tirador de pedido. Se torne o cara que vira referência, que resolve o problema do teu cliente, que dá acompanhamento para ele, que estuda, por exemplo, qual grupo que ele tá. Isso foi uma coisa que você me explicou, que tem diferença entre os grupos, tem diferença entre o modelo, se você precisa do valor para mais logo ou não, qual é o modelo que você vai entrar. Eu acho que esse é o principal princípio, você definir qual nicho você quer trabalhar. Todos os nichos têm mercado. Tem mercado para um nicho de consórcio de moto surreal, mesmo sendo um consórcio mais barato. Só que você vai ter que trabalhar volume. Porque senão você não vai ganhar dinheiro. Você vai ficar ali patinando. Sim. Então é isso que você tem que entender. Como que eu vou criar volume? Aonde que eu vou? Com quem que eu vou falar? Onde que está esse mercado? Quem são essas pessoas? É o motoboy? É com esses caras que eu tenho que falar para eles trocarem de moto. Eu vou criar um contexto dos caras. Pare de, entendeu? Você está com a tua moto agora e já está construindo para tua próxima moto. Então, assim, eu tenho um caso, por exemplo, meu barbeiro lá, ele foi contemplado num consórcio de moto, ele estava desesperado porque ele não conseguia resolver a situação documental e tal. Ele ficou 3, 4 meses porque o cara que vendeu para ele sumiu. Sim. Entendeu? Foi um cara que ele comprou num shopping, assim, num stand, o cara sumiu. Ele conseguiu resolver, mas foi um BO. Entendeu? Então, assim, se você se torna uma pessoa diferenciada, por exemplo, esse meu barbeiro, lá na barbearia são 12 barbeiros. Ele poderia ter indicado para todos. Exato. Ele passava o dia inteiro falando mal do cara. Era o assunto, tipo, 3 ou 4 vezes que eu fui na barbearia foi o assunto do período ali. Era o Deco, né? O apelido dele é Deco. Era o Deco com o consórcio que não conseguia pegar a moto nova dele. Sim. Entendeu? Então, assim, você pode virar referência na boca das pessoas, as pessoas falando de você, ou você pode virar referência ruim na boca das pessoas. Tipo assim, cara, com aquele cara lá não negocie. Porque hoje, cara, o mercado não interessa, cara, qual mercado você trabalha. O modelo de indicações referidos é o mais forte que existe. Foi dessa forma que a gente construiu a nossa empresa 84 anos atrás. Desde 1941, nosso principal pilar é relacionamento. Então a gente fomenta o relacionamento com os clientes. Se eu vou te vender hoje ou amanhã, se eu vou te vender 1 ou 1000, vai ser uma consequência do quanto de valor eu agreguei para você. Exato. A venda, ela é uma consequência do que você viu de valor em mim ou no meu trabalho. Ela não é o primeiro. Então, por isso é importante entender o nicho que você vai trabalhar, até para você falar a linguagem daquela pessoa, você estar inserido no mercado daquela pessoa, porque todos os mercados vão dar dinheiro. Se você quer o público mais de varejo, de ticket mais baixo, da moto, da casa própria, tudo bem. Se você se especializar nisso, aprender a falar a língua dessas pessoas da mesma forma, se colocar de igual, porque também, se você fica falando que você é alto padrão e tal, esse cara aqui vai falar isso não é para mim. É caro. Exato. Esse cara vai me cobrar caro, ele não fala minha língua, então ele não vai criar identidade. Então se especialize, entenda. Não é ruim, não é certo ou errado, mas entenda qual que é o nicho que você quer trabalhar. E quando você decidir isso, se insira nesse nicho. Por que eu estou falando isso? Eu rodo muito esse mercado de consórcio com palestra, mentoria, curso, etc. Muitos eventos e nessa trajetória eu entendi que tem muito profissional, muito vendedor de consórcio que ele fala, por exemplo, de high ticket, que ele fala de investimento no mercado imobiliário,
que ele tenta falar com o cara de alto padrão, mas ele não está inserido nesse mercado. Eu não estou dizendo que ele precisa ser rico para falar com o cara rico, mas ele precisa estudar para entender como que ele fala, o que ele frequenta, o que ele gosta, esse público que eu estou procurando atingir. E sempre buscar chegar nesse nível. Por exemplo, muito vendedor de consórcio que fala sobre investimento com consórcio no mercado imobiliário para Airbnb. Sim. Mas ele mesmo não está construindo patrimônio da mesma forma que ele fala. Ele fala para o cliente fazer, mas ele não está fazendo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exato. Uma vez um rapaz me comentou lá num dos vídeos do YouTube, falou, poxa, te acompanho, te admiro, gosto do seu trabalho, sou profissional de consórcio, estou tentando crescer, mas eu não gostei de um ponto que você falou, que você precisa ter muitos imóveis para vender consórcio para investidor imobiliário. Só que ele tirou do contexto, porque o que eu quis dizer? Você não precisa ter necessariamente, porque você precisa partir de um princípio. Eu não comecei tendo vários imóveis. Eu comecei com 0 e fui construindo. Só que eu determinei, eu falei, eu preciso seguir nesse caminho. Se eu estou falando para o meu cliente que ele tem que construir patrimônio no mercado imobiliário, eu preciso também começar a construir patrimônio no mercado imobiliário. E como que começou? Com uma primeira cotinha. Que quando eu contemplei, eu comprei meu primeiro imóvel. Sim. E assim foi sendo construído. Agora, se você fala sobre isso, mas você nem começou... E aí eu pergunto às vezes para os vendedores de consórcio, né? Fala, você já tem seus consórcios? Você já... Ah, não, tenho só de um carro. Tenho só... Poxa, mas você está falando pro cara que o do imóvel é melhor que o do carro e você não tem o do imóvel? Você acredita no que você vende? E outra, até você ter o imóvel, até você ter uma carteira de imóveis para investimento, procure estudar muito bem esse mercado. Saia do contexto do consórcio. O consórcio é um meio para um fim. E você falou isso num dos pontos, né? Que você precisa entender o objetivo real da pessoa. O curso de inglês é um meio para um fim. Ninguém quer falar inglês. Eu quero falar inglês para algo. Inglês para algo, exato. O consórcio é a mesma coisa. Ninguém quer ter um consórcio. Consórcio é um papel, uma promessa. Ó, se você for contemplado, você tem esse crédito. É uma promessa. Igual o seguro. Sim. Seguro é uma apólice, é um contrato, é uma promessa. Se você tiver um imprevisto, a gente vai te indenizar. E o que é o fim? No seguro é a tranquilidade, é a indenização, é a reparação de patrimônio, do prejuízo. E o consórcio é a realização daquilo. O objetivo da compra de um imóvel, de um investimento, de um retorno financeiro, da compra de um carro. Então, se você for se especializar no mercado de baixo padrão, do saia do aluguel, ou se você for especializar no alto padrão, no carteira de investimento imobiliário, entenda sobre imóveis, entenda sobre veículos. Existem consórcios muito bem estruturados para frota, para troca de caminhões, para tratores, para implemento agrícola. Se insira, mas vira o especialista. Você não vai comprar um trator se você não precisa disso. Mas seja o melhor especialista em trator. Vai em concessionária, estuda as marcas, estuda os fabricantes, entende quem é local, quem é estrangeiro. Mercado imobiliário é a mesma coisa. Entenda sobre as diferenças, as teses, né? É leilão, é house flipping, é Airbnb, é locação tradicional, é construção, é a casa, é apartamento, é casa na rua, casa em condomínio. Apartamento pequeno, é estúdio, 1 dormitório, 2 dormitórios, é São Paulo, é Paraíba, enfim. Sim. Entenda esse mercado. Então, nessa minha trajetória de construção, né, da minha autoridade, do meu nome no mercado de consórcio, foi isso. Eu quero me inserir no mercado imobiliário e não por escolha. Foi muito por uma questão de aptidão mesmo, porque eu sempre gostei de imóveis. Eu sempre vi o imóvel como uma boa reserva de valor. Eu sempre vi imóvel como proteção de patrimônio. É porque eu falo, né? O imóvel ele blinda patrimônio. Se eu tenho dinheiro na conta, tudo bem, eu preciso ter minha reserva financeira, mas se eu ver o vizinho com um carro novo achar bonito, eu vou sacar isso aqui e vou comprar aquele carro. O imóvel, para quem não tem essa disciplina, ele blinda o patrimônio, porque você não vai vender um imóvel para comprar um carro. Não. Primeiro que você não tem liquidez, não é rápido de você fazer isso. Segundo que é burocrático. Sim. E nesse período que você estiver pensando em fazer isso, já passou aquela emoção, putz, quer saber? Acho que não é a melhor decisão que eu vou tomar comprar esse carro. Ele te impede de tomar essa decisão impulsiva. Sim. Então eu sempre tive isso, essa intenção de construir patrimônio no mercado imobiliário. Mas eu ainda não tinha uma carteira de imóveis. Sim. E foi nesse sentido que eu falei, o imóvel ele vai agregar mais valor na vida do meu cliente do que o automóvel. O consórcio de automóvel ele é bom, ele é mais barato que financiamento? Em muitos casos. Mas ele é um consórcio por necessidade. Eu preciso comprar um carro para me deslocar, ou para minha família, ou para trabalhar. E eu vou fazer um consórcio, vou comprar à vista, ou vou financiar. O imóvel você abre um leque muito maior. Também tem a pessoa que precisa comprar um imóvel para morar. Mas também tem o cara que quer investir no mercado imobiliário. Ele não vai ter... Dificilmente uma pessoa física comum vai ter 10 carros. Sim. Só se for um frotista, uma empresa, enfim. Mas imóvel sim. Imóvel eu posso ter 10 imóveis, 50 imóveis, 100 imóveis, quantos forem. Sim. E eu entendo que ele ter muitos imóveis agrega muito mais valor do que ele ter muitos carros.
Com certeza. Seja pela desvalorização, pela blindagem de patrimônio. Você conhecer do teu mercado, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado, assim, porque tem muito vendedor que ele fica inseguro por ter pouco conhecimento técnico daquele produto que ele está começando a vender. Tipo, eu estou começando na empresa agora, nunca trabalhei com área imobiliária. Ah, meu Deus, eu não entendo de regra, eu não sei o que é isso, o que é aquilo, né, o que é o HIS, o que é o R2V, por exemplo. Mas isso você estuda, aprende, e você tem que se aprofundar nessa parte para você entender do mercado que você está trabalhando e entender quais são principalmente as dores que isso resolve. Para quem serve cada situação, para quem serve cada solução. Uma coisa que a gente fala muito, né? No caso do inglês, lá uma dor que a gente tinha é que os caras falavam: ah, é complicado para eu vender curso de inglês porque eu não falo inglês. Né? Muitos vendedores falavam, eu não falo inglês. O Flávio mesmo foi falar inglês, ele já tinha 100 escolas. Ele conta isso nos podcasts, ele já tinha 100 escolas de inglês. Então isso não é uma regra, porque se fosse assim, quem vendia carro na concessionária eram os mecânicos. Sim. Né? Então não é o excesso do conhecimento técnico que vai fazer você ser um bom vendedor. Agora, existe um outro lado da moeda. Se você não se aprofunda no estudo, eu acho que são 2 estudos bem claros que você tem que ter. Do perfil do cliente que compra teu produto, tipo assim, cara, você tem que saber quem é o cara que é o que eu brinquei lá, a mosca branca de olho azul, e o que brilha os olhos desse cara. E você tem que não só buscar esse cara, claro que você vai trabalhar com um mercado mais amplo do que especificamente aquele nicho mínimo ali, aquele micro nicho ali de trabalho, mas você tem que ter essa clareza, principalmente quando é high ticket, e você tem que ter uma coisa muito específica também na tua cabeça, de entender do produto, quais são os detalhes desse produto que fazem a diferença para essa pessoa. Então, assim, vai ter coisas que você não vai saber. Eu não sou engenheiro, eu trabalho com o mercado imobiliário. Não sou engenheiro, nunca fui corretor de imóveis e não sou corretor de imóveis, porque eu não tenho uma imobiliária. Eu trabalho com um processo de venda de cotas de participação em patrimônio imobiliário. Então, é uma outra coisa dentro do mesmo mercado. Eu tenho que entender o que meu cliente busca. O meu cliente é o investidor. Ou ele é o cara que quer entrar no mercado de investimentos, que isso é algo que a gente está atingindo agora. Então, assim, quando você trabalha, que nem você falou do consórcio, eu acho que o principal, defina o teu nicho, defina o que você quer fazer e seja o melhor naquilo que você faz. Entenda tudo, entenda das regras, entenda do modelo, entenda o que faz, o que não faz. Vai ter coisas que você vai falar na mesa com o teu cliente talvez não tenha nada a ver com aquela negociação específica, mas vai gerar uma autoridade. Ele vai olhar e vai falar assim, cara, esse cara sabe do que ele tá falando. Por exemplo, você trabalha com consórcio de moto. Entenda de moto, cara. Os caras que vão comprar com você, eles não estão preocupados com o consórcio. O consórcio é o meio, eles estão preocupados com a moto. Seja um cara de moto. Vá em eventos de motoqueiros. Esteja lá no meio. Entenda do mercado. O cara chega... vou dar um exemplo para você. Cara, tô criando isso agora, mas uma coisa que eu faria, por exemplo... O cara é um motoboy ou ele tem uma empresa de motoboys. Tô criando esse contexto. Ele chega e fala, cara, eu quero fazer um consórcio de uma moto XYZ, tal. Você olha pra ele e fala assim, cara, qual é pra qual fim que você vai usar essa moto? O cara vai olhar assim, ué, você não é vendedor de consórcio ou é vendedor de moto? Não, eu sou vendedor de consórcio, mas eu entendo desse mercado. Só para eu entender, você está buscando essa moto para trabalhar com entrega disso, vai andar mais, vai andar menos? Eu estou criando isso agora, eu não entendo esse contexto. Essa moto aqui é uma opção muito boa, mas tem essa aqui que tem uma durabilidade melhor, uma estabilidade melhor, uma manutenção é mais tranquila. Cara, esse cara vai olhar para você e vai falar assim, porra, ele não vende moto, ele vende consórcio. Ele podia simplesmente me dar o papel, eu assinar e ir embora. Só que esse cara me deu me instalou deu uma luz aqui, um clique aqui, que eu não tinha parado para pensar. A hora que esse cara for fechar o consórcio, meu irmão, é para você que ele vai ligar. Acabou. E ele viu o valor, porque ele poderia ter vendido o consórcio independente dele ter falado isso. Só que o cliente entendeu que ele estava preocupado com o interesse dele, não só com a venda do consórcio. Se ele vai comprar a moto A ou B. E é por isso que eu falo que as minhas reuniões com o cliente é uma consultoria. Eu não consigo fazer isso em meia hora, em 15 minutos. Eu não tenho reunião de 15, 20 minutos. Por isso que eu acabo selecionando o cliente que vem para a consultoria, né? Meu time que faz a qualificação já entende isso. Qual que é o perfil, a qualificação, o valor, etc.
Por que consultoria? Porque eu não falo só de consórcio. Eu vou entender o consórcio vai ser a última coisa da reunião. É o que eu menos falo na consultoria. Porque eu vou entender, primeiro, o que a gente falou lá, né? A vida da pessoa, os interesses, as experiências. Depois eu vou querer entender sobre o objetivo dela. E eu vou ficar discorrendo sobre aquela questão do objetivo. Você quer comprar um imóvel? Tá, mas é para moradia, é para investimento, é para Airbnb, é para locação, é para quê? É para sua mãe? Porque aí eu vou conseguir dar contexto para ele sobre isso. Aonde é? Como que é? Tem muito cliente que compra imóvel na planta, faz o consórcio para conciliar a parcela de consórcio com o fluxo de obra, para na entrega das chaves a gente já ter a carta contemplada e quitar as chaves do imóvel, da incorporadora. E aí eu pergunto, qual que é o empreendimento? Qual que é a data de entrega? Qual que é o valor total do empreendimento? Qual que é o seu fluxo de pagamento? Qual que é o seu saldo de chaves? Qual que é a incorporadora? E nisso, quando ele fala empreendimento, eu já procuro qual que é a incorporadora. Sim. Já vejo lá o script do empreendimento, já vejo o book, etc. Para entender sobre o empreendimento do cara. Do que se fala. E ele vai entender que eu estou preocupado com isso. Ou se o cara não sabe ainda qual que é o imóvel, eu vou entender qual que é o objetivo dele. Se é renda, se não é, se ele já teve experiência, se não teve. Porque eu vou conseguir dar um direcionamento para ele das regiões mais conservadoras, que não tem tanto risco, que ele vai ter um ticket mais baixo para começar, que é importante. Se ele vai comprar um estúdio, se ele vai comprar um dormitório, 2 dormitórios. E aí dá aquela flexibilidade para ele. Poxa, se você comprar uma unidade dessa forma, você tem flexibilidade de depois, mesmo que você comece em Airbnb, virar para uma locação tradicional, se o mercado mudar. Dá toques para ele sobre reforma, sobre valores. Ele vai falar, o cara entende sobre o que eu quero fazer. Sim. E aí os meus clientes, eles recorrem a mim como um conselheiro. Então o cara já tem consórcio comigo, mas ele quer comprar um imóvel. Ele vem me perguntar, pô, o que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha dessa região? O que você acha desse empreendimento? O que você acha desse valor? Estuda aqui para mim. Pô, me ajuda com esse estudo de viabilidade. Confirma para mim se está certo. Eu não sou corretor de imóveis. Mas eu me especializei nesse nicho, seja por experiência própria com os meus imóveis ou por tudo que eu estudei, que ele vê valor no meu trabalho. Ele entende que o consórcio é só o meio para um fim, como eu falei. E aí, quando ele decidir esse imóvel, ele vai comprar o consórcio comigo. E aí, quando eu falo da empresa desde 1941, foi por isso. É agregando valor na vida do cliente, onde ele dificilmente ele vai pensar em outra empresa, em outro profissional. Ele vai saber que eu entendo sobre o mercado, eu entendo sobre o que ele quer e eu estou interessado no que ele quer. E você já sabe, e vira uma construção de histórico, né? De compra, venda. Você, com certeza, não é um cara que você vai vender uma vez só. Exato. Você vai vender a vida inteira para esse cara. Exato. E o vendedor de consórcio que não entende isso, ele fica o tempo inteiro buscando cliente novo. Ele fica o tempo inteiro caçando, comprando lista, lead, tráfego, gastando um caminhão de dinheiro. Ele está o tempo inteiro captando cliente. A hora que ele entender que é importante captar cliente, mas a fidelização é mais importante. Porque esse cara, você consegue gerar recorrência no consórcio. Ah, não, o consórcio imobiliário é um produto que ele vai comprar um imóvel na vida e ter uma jornada de 15, 20 anos. Não. Ele tem um imóvel de moradia, mas ele pode criar uma carteira de investimento imobiliário. Se você mostrar valor para ele. Tem cliente que ele está falando só da casa própria. Ok, ele vai comprar a casa própria. Só que se você agregar valor para ele, mostrar também sobre o mercado imobiliário de investimentos, ele nunca tinha pensado nisso. Mas você vai ativar esse gatilho nele que ele vai também querer investir no mercado imobiliário. Ele vai comprar a casa dele, mas depois ele vai fazer mais consórcio para continuar investindo no mercado imobiliário. Você vai criar isso nele. Sim. Mostrando valor, mostrando resultado, mostrando experiências, etc. Então, é importante fidelizar o cliente. Aí é a venda que não é uma venda de qualquer jeito, que não é a venda de consórcio, que a gente já falou, mas é de tabela. O cara manda uma tabela para o cliente escolhe o crédito e a parcela e compra. Pô, mas que administradora? Qual que é o grupo? Existe todo um contexto para você escolher a administradora para o cliente. Não é só uma, porque cada administradora tem um perfil diferente. Eu falo, existem muitas administradoras boas. Mas entre as administradoras boas, pode ser uma que seja melhor para você e outra melhor para mim. As duas são boas. Mas tem questões, regras técnicas de cada uma, benefícios de cada uma, que para o seu objetivo, para o seu recurso, para o seu tempo, não faz sentido. Mas para mim faz. Mas as duas são boas. Sim. Então, selecionar administrador, porque consórcio não é tudo igual. Então, você tem que selecionar a administradora, você tem que selecionar o grupo do cliente, se vai ser em andamento, se vai ser grupo novo, se vai ser com 120 meses ou se vai ser com 240. Se tem lance fixo, se não tem, se tem lance embutido, se não tem, se é média de lance livre que eu vou olhar ou não, quantas pessoas tem dentro do grupo. Existem grupos de consórcio de 10 mil pessoas, existem grupos de consórcio com 500 pessoas. Sim. Qual que é melhor ou pior? Depende.
Esse grupo de 10 mil pessoas, quantas pessoas contemplam? Quais são os benefícios que ele tem para entregar? É para um longo prazo? É para um curto prazo? Pô, tem cliente que faz consórcio para ficar pagando quando contemplar eu uso. Tem cliente que faz consórcio para quando contemplar deixar render no Selic, porque ele pagou só uma fração até a contemplação e o rendimento é sobre todo o crédito. Sim. Então, para esse cara, a menor parcela possível. Então, prazo mais longo, redutor de parcela e etc. Ele não vai dar lance. Para o cara que tem um objetivo mais de curto prazo, para quitar a chave de imóvel na planta em 3 anos, eu preciso pegar um grupo muito específico. Grupo já rodado, que já saiu uma galera, que tem lance fixo, que ele vai descapitalizar o mínimo possível, porque eu quero potencializar o resultado dele. Eu quero que ele, quanto mais porcentagem ele se alavancar, maior é o resultado. Ele vai ter colocado 50 mil reais num projeto de 300, só que todo o rendimento dele, a rentabilidade, seja na alocação, seja a valorização do ativo, vai ser sobre 300, só que ele colocou 50. Esse é o princípio da alavancagem. Sim. Então, por isso, entender esse contexto geral e fazer com que o cliente se fidelize, que ele entenda que é um relacionamento, que não é uma venda pontual. E ele vai te indicar, ele vai comprar mais vezes. Dificilmente você encontra um cliente na minha carteira, seja de seguro, seja de consórcio, que tem um único produto comigo. Se não é o momento dele comprar consórcio, ele vai precisar de seguro. Se não é o momento dele comprar seguro, ele pode voltar e comprar consórcio para imóveis. Ele vai me indicar para familiares, para amigos. E é o que acontece, a naturalidade. Nossa carteira ela cresce de forma orgânica há 84 anos, sem a gente ter feito tráfego pago. Foi muito resistente há muitos anos, demorou muitos anos para a gente começar a ter um site. Quando eu comecei a trabalhar lá em 2008, a gente não tinha e-mail. Em 2008. Não é? Era fichário. A gente não tá falando de 89. Arquivo tá físico. 2008, e a empresa era boa, a empresa era sólida, a empresa era lucrativa, a empresa crescia. Sim. Sem tecnologia nenhuma. Porque ela tinha um princípio, um modelo de negócio muito bem A enraizado. gente ligava, já sabia qual era o método, ele confiava e não importava. E era do jovem ao mais idoso, porque o jovem era o neto do cara Que já comprava de vocês. O cara vai fazer em outro lugar? Pô, o pai dele faz, o avô dele faz, há 20 anos, 30 anos. É igual Ele não vai fazer em outro lugar. É, o seguro ele é assim, né? Você Exato. não tem... O seguro, você faz seguro com quem? Com o cara que faz o seguro. Faz o seguro do teu pai, faz o seguro do teu tio. Faz o seguro. A gente fala, você vai fazer seguro com o mesmo cara. É o Augusto do seguro, é o Bagueira. É. Tem uns clientes mais antigos que falam, é o Bagueira primeiro, o Bagueira segundo, o Bagueira terceiro. É. E ele já vai chamando assim, né? Mas é essa construção de relacionamento que vai fidelizar o cliente, vai gerar recorrência, que vai fortalecer sua carteira. E o vendedor de consórcio, a hora que ele entende isso, quanto mais valor ele agrega, e aí entra a questão da assessoria. Não é só a definição da estratégia, a seleção da administradora, do grupo, é também na oferta mensal de lance do seu cliente. Dependendo da estratégia, se cabe oferta de lance, é você que tem que ofertar, não é seu cliente. Seu cliente não é especialista. É você que tem que dizer para ele, cara, agora vamos por esse caminho. O que você acha disso? Exato. Todo dia chegam clientes lá na empresa, né, para fazer consultoria, e eles falam, já tive experiência de consórcio, só que o cara fez um consórcio, jogou no meu colo e acabou. Eu não sei fazer isso aqui, cara. Não sei se eu dou lance A, se eu dou lance B, se eu dou X. Pô, eu vi lá que tá 70% de lance. Ele nem sabe se tem embutido, se não tem, se tem lance fixo, se é para dar lance médio. Aí eu falei, mas você precisa contemplar agora? Ah, não, fiz para ir. Então por que você vai dar lance 70%? Para quê? O lance livre, um lance mais alto, mais agressivo, ele é para quem tem muita pressa, não tem opção. Então tem todo um mecanismo. Porque você tá praticamente abrindo mão do método, né? Exato. Então, executar também a estratégia, não é só definir. Vende-se muito essa palavra estratégia no mercado de consórcio. Mas você vende a estratégia, mas não executa. Eu acho interessante que você comemora, enquanto muita gente comemora a venda, né? Vendi mais um consórcio, você comemora a contemplação dos seus clientes. Sim. Então você comemora o resultado para os dois lados, porque para você o que você está vendendo para ele é um método. Você não está vendendo, você está vendendo o que você sabe. Você não está vendendo o consórcio. Sim. Porque assim, as pessoas no mercado high ticket, elas compram quem você é e o que você sabe, que ela não sabe. Exato. Porque o produto em si, ela podia comprar com outras pessoas. Commodity. Você já foi numa loja comprar um carro, veio o vendedor, te atendeu, mostrou o carro, falou tudo. Quando que você fechou? Quando o gerente chegou e falou tudo que o vendedor falou, só que de outro jeito. Esse outro jeito chama-se conexão. Que você não teve com o vendedor não soube construir, mas o gerente trouxe alguma autoridade, alguma bagagem, algum modelo de atendimento que gerou essa conexão e você fechou a venda. Quando a gente está falando da Capital Concreto, quando você tem produtos para você vender e você tem estratégias, porque eu vejo muito no consórcio isso. O que o consórcio fez? Essa estratégia de alavancagem patrimonial é uma estratégia que ela não é uma coisa que tem muitos anos que é usada. Ela foi, digamos assim, uma descoberta
recente, se você for comparar desde o tempo quando o consórcio foi criado, em 1961. Uma coisa que eu estava conversando com o Marcelo, que é o sócio fundador da Capital, eu falei, Marcelo, a Capital Concreto tem um modelo de negócio espetacular, um VGV de 1 bilhão para os próximos 2 anos, 11 imóveis entregues, 0 de dívida bancária, surreal. Só que é um produto para 1% da população. Uhum. É um produto para o cara investidor de SCP, Sociedade de Cotas Participativas, que entra num negócio com pelo menos 300 mil reais para ele poder participar desse bolo. O que é basicamente uma incorporadora, né? O preço do imóvel ele está atrelado basicamente à localização. Porque tijolo aqui no interior da Bahia, ou nos Jardins em São Paulo, ou em Brasília, que o metro quadrado é bem caro também, Balneário e tal, é o mesmo valor, tijolo é tijolo. O que muda é o terreno, a região, o valor de construção e tal. Quando você fala de uma incorporação, você está entrando a preço de tijolo, areia e cimento. Isso é uma incorporação. Temos um projeto, a ideia é essa. Quer entrar? Vamos incorporar para construir? Show. As pessoas entravam com 100, com 300, 400, 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. Tem investidores lá com 5 milhões investido com a gente. Para ter a saída dela com lucro ou no lançamento, ou na venda do imóvel pronto, ou no modelo que ela achasse que fosse mais conveniente, ou patrimonializar, ficar com o imóvel, locar, fazer do jeito que ela quisesse. Eu cheguei pro Marcelo e falei, Marcelo, existe um público que gostaria muito de participar desse modelo, ter renda, só que esse público não dispõe de 300 mil reais. Esse público não dispõe de 100 mil reais, 200 mil reais. Mas é um público que, se eu apresentar um projeto que tenha coerência, tenha um prazo bem estipulado e faça sentido para eles, eu tenho certeza que eles investem com a gente. Porque hoje você ter um patrimônio, um imóvel, por exemplo, você viver de locação, viver de renda de locação hoje, o patrimonialista que a gente fala, hoje você compra imóveis basicamente em 3 situações, né? A primeira situação é o teu primeiro imóvel, é o imóvel para você morar, é o imóvel que você vive com a tua família. A segunda situação é um imóvel, às vezes um imóvel de veraneio, alguma coisa que você tem um sonho pessoal, é aquela famosa casa da praia, uma alegria quando compra, outra quando vende. Sim. Porque chega uma hora que você fala, meu Deus, faz 10 anos que eu venho para cá, só fico aqui, minhas férias inteiras são quando aqui. Vai, né? Quando vai, que não serve para nada. Vai. Mas na época dos meus pais, por exemplo, assim, era o sonho de consumo ter a casa na praia, né? E tem a pessoa que compra os imóveis para locação e renda. Ou ela compra para venda, para ela ganhar dinheiro com aquilo, ou ela compra para locação e renda. Então ela vai comprar para manter o patrimônio e viver da rentabilidade. Que é o que grande parte das pessoas fazem. A gente conversou um pouco e falou assim, cara, o que a gente vai fazer? A gente foi para o mundo pesquisar mundialmente qual modelo de negócio a gente poderia colocar um cara que hoje investe 300 mil lá de cara, lá entrada. Como que eu poderia parcelar isso que viabilizasse o negócio? Porque eu preciso do dinheiro para fazer a obra acontecer. Né? A gente pensou, qual é o tempo de obra? O tempo de obra é 24 meses, 25 meses, 30 meses. Então, primeiro passo, a gente vai fazer em 30 parcelas. Por quê? Porque eu não preciso do dinheiro 100% integralizado hoje. Eu posso ter esse dinheiro em 30 vezes, porque eu vou pagando aos poucos a obra. Eu não preciso ir lá e pagar a obra inteira pro pedreiro, os teus 25 meses de trabalho hoje. Eu vou pagando. Legal. Como que eu vou viabilizar financeiramente? Porque mesmo em 30 parcelas, 300 mil reais seria... Não é para qualquer um. Seria 10 mil reais por mês. Não faria sentido. Aí a gente foi para o mercado de tokenização. O que é tokenização? Nada mais é do que você parar qualquer produto que você queira em micropartes que façam sentido e estejam dentro da lei para as pessoas comprarem. Isso é um token de qualquer coisa. Posso tokenizar a venda de qualquer tipo de patrimônio que eu queira, de qualquer bem, em partes. Então, a gente tokenizou o imóvel. Hoje você compra um patrimônio no Jardins, no Butantã, Consolação, em regiões premium de São Paulo,
altíssimo padrão, imóveis para locação Airbnb, que chega a dar 3 vezes mais rentabilidade do que um imóvel long stay, que a gente fala, que é locação, né? Com gestão inclusa, com todo o processo de cuidado, você não precisa se preocupar em comprar um lençol para o teu apartamento. Você não participa da cota de um apartamento único, você participa do pool do prédio, do empreendimento todo. Então, tipo, poxa, estourou um encanamento no apartamento 602. A influência disso na tua rentabilidade é quase nula, mesmo que esse apartamento fique 2 meses sem locar porque deu um problema lá, um BO gigantesco para ser resolvido. É um empreendimento que você tem os melhores escritórios de arquitetura do mundo fazendo o projeto, você tem altíssimo padrão, você tem uma localização premium, como agora a gente está com ali que fica a 30 metros do metrô Butantã, então tipo, é uma localização espetacular, que é o R496. Você tem como comprar a partir de 1 metro quadrado, então em 30 parcelas de R$620. Dando um exemplo desse imóvel. E você se torna um investidor imobiliário e você vai ter a renda proporcional de locação a essa cota que você comprou. Simples assim. Você paga por 30 meses e recebe para o resto da vida, seus filhos herdam como um imóvel normal. Só que ao invés de você comprar, vamos dizer hoje, o que você compra hoje em 30 parcelas de R$620 de imóvel? Você não compra nada. Você não compra nada. Então ali você compra 1 metro quadrado agora, daqui 1 ano você compra mais um, daqui 2 anos você compra mais um, é o teu investimento imobiliário. E aquilo em 30 meses já começa a te dar renda. Agora, pensa assim, quantas pessoas, por exemplo, na faixa de 40, 45, 50 anos, o cara trabalhou a vida inteira e por motivos adversos não tem patrimônio nenhum. Ele não guardou 1 centavo. Ele não tem dinheiro guardado, ele não tem fundo de caixa, ele não tem nada. Ele não tem o colchão que a gente fala, né? Esse cara, ele pode criar um método de investimento que ele vai comprando esses metros quadrados e em 30 meses ele já converte em renda. Então, você pode programar a faculdade do seu filho, você pode programar uma previdência privada paralela e você vai ter essa renda daqui 30 meses, não daqui 10 anos. Então, o cara que tem 45 anos hoje, você vai falar para ele de investimento em previdência privada, por exemplo, ele tem que investir um valor bem alto para fazer sentido. Porque compensar todos os anos que ele não investiu. Ele não tem mais tempo. O tempo, o ápice do modelo de investimento para qualquer pessoa mundial é o tempo. O Warren Buffett é o Warren Buffett porque com 11 anos ele investia na bolsa. Se ele tivesse começado com 50, ele não era o Warren Buffett. Entendeu? Então, é o tempo. O tempo é o maior aliado do investidor. Nesse caso nosso, a gente montou um modelo que esse tempo, de certa forma, ele ficou um pouco mais curto, porque 30 meses é mais palpável. Eu pego o cara de 45 e falo para ele, cara, se aperta um pouco aí por 3 anos, que daqui 3 anos você já vai começar a ter rentabilidade. Não chega a ser 3, são 30 meses, né? Você já vai ter rentabilidade. E essa rentabilidade começa a voltar, você compra mais metros. Com 55 anos, você está com 20, 25 metros. Você tem o equivalente a um apartamento Airbnb, 25 metros quadrados, te dando uma rentabilidade aí de 7, 8 mil reais por mês. Com 55 anos. Você tem 45 e não tem nada. Você tem uma renda. Eu não estou falando nem de capital, estou falando de renda. Então, assim, o cara que é autônomo, é vendedor, o cara que é funcionário público, é médico, para ele, esse é um modelo fantástico. Médico, por exemplo, eu trabalho há muitos anos no mercado médico, né? O médico, ele é uma pessoa que ele tem, é bem claro assim, que ele tem dificuldade com gestão financeira. Tudo que ele vai comprar, ele aumenta um plantão para pagar a parcela daquilo. Ele aumenta o horário dele na agenda. Ele faz mais uma cirurgia e tudo. Só que ele é uma pessoa e o mês tem 30 dias. Sim. Ele não tem como trabalhar mais de 30 dias num mês de 30 dias. Ele não aguenta fazer mais do que 2, 3 plantões por semana. No começo até vai. Passou 6 meses, ele está começando a ter problema sério. Porque ele não aguenta o ritmo. E ele começa a gerir isso de uma forma assim, puxa, mas agora eu tenho que pagar a escola dos meus filhos, eu tenho que pagar o carro importado, eu tenho que pagar a casona que eu comprei financiada lá.
de 20 mil por mês a parcela, e assim por diante. E ele tem que dar um jeito de fazer dinheiro para isso. Ele tem um mecanismo de produção financeira. O médico, ele tem isso. Ele consegue fazer dinheiro, principalmente se ele for bom na especialidade que ele escolheu. Mas muitos médicos, eles passam a vida inteira correndo atrás do rabo e trabalham até morrer. Cara, você vê... Cara, vá no hospital sábado, 11 horas da noite. Tem plantonista de 75 anos de idade lá dando plantão. É porque, é uma alegria para mim servir como médico, porque eu estou cuidando da vida das pessoas. Lógico, existe isso, mas não é por isso que ele tá lá. Ele tá lá porque se ele não estiver lá, ele não consegue pagar as contas, cara. Então, assim, você pode criar para uma pessoa dessa um modelo de negócio que o cara que tá com 50 anos, até os 60 ele resolve. Vai resolver a vida financeira dele? Não. Mas vai criar uma renda que ele não teria. E detalhe, né? Se ele for fazer isso sozinho, ele vai precisar de tempo. E o tempo é o que o médico não tem. Se ele conseguir terceirizar isso através de um modelo de tokenização em que vocês vão cuidar de toda a gestão e só vão pagar a renda para ele... Acabou. O compromisso dele é por 30 meses pagar o metro dele ou quantos ele escolheu. Eu sou médico, eu tenho 3 apartamentos de locação. Legal. E você tem uma secretária que só fica cuidando disso para você, né? Porque dá trabalho, cara. Sai o inquilino, vem o inquilino. Mas eu pago a imobiliária. Beleza. Administradora de Airbnb, mas é importante entender até que ponto é renda passiva, até que ponto é renda ativa. Exatamente. Quanto que eu realmente ganho disso aqui? Quanto que realmente sobra no meu bolso? E quanto que isso aqui me custa? Tem que compensar o tempo que você está despendendo na gestão disso também. Na gestão disso. E quando você tem no nosso processo, a gestão é integral do edifício. Então... o custo dessa gestão é muito mais baixo do que a gestão de você contratar uma gestora para o seu apartamento XYZ. O custo fica muito menor. E você recebe isso livre de imposto de renda e tudo. Então, é um modelo de negócio que democratizou. Então, a gente trabalha essa venda diariamente. Temos uma equipe ativa lá que atende as pessoas e tudo mais. E você tem você traz a possibilidade de investimento. Eu mesmo comprei. Cara, eu sou vendedor. Eu quero ter um modelo de rentabilidade fixa para mim, fora as outras coisas que eu tenho, que faça sentido para os meus filhos e tudo mais. Entende? Então você tem que ter isso. Você tem que ter isso em mente. Às vezes você tem um filho lá de 10 anos. Você já parou para pensar que se você criar um modelo, sem muita dificuldade, você consegue colocar lá 15 a 20 metros na mão dele quando ele tiver 18, 20 anos? Filho, começa a tua vida, tá garantido aqui 3, 4 mil reais por mês. O que você vai fazer com esse dinheiro? Se você vai alugar um escritório, se você vai comprar um carro, se você vai usar esse dinheiro para você viver, o que você vai fazer não interessa. A minha parte eu fiz por você. É visão. Quando você apresenta esse modelo de compra de metro quadrado tokenizado, quais são as principais dúvidas e objeções e como que você quebra essas objeções? A principal objeção hoje é a segurança do investimento. Tipo assim, que a gente quebra pelo histórico da empresa, né? Capital Concreto tem... Você já foi lá no nosso escritório, conheceu lá, é uma empresa super bem estruturada, com mais de 10 anos de mercado. Então não é... Eu não sou uma incorporadora que inventou um modelo ontem, alugou um escritório, colocou 10 pessoas lá dentro e falou, vamos lá. Eu estou há 10 anos no mercado. É uma empresa que ela foi fundada pelo Marcelo Menezes, que é um cara que tem você foi lá, tem uma betoneira dentro do escritório, que foi a betoneira que ele trabalhou no primeiro empreendimento que eles construíram. Então, assim, é um cara que construiu do zero o negócio, com uma coisa chamada credibilidade. Quando você tem credibilidade no mercado, qualquer negócio que você fizer vai prosperar. Porque eu vi um vídeo do velho da van lá. Sim. E como que você começou? Comecei com nada, emprestando dinheiro de amigo, juntando aqui, juntando lá. Você tem que ter credibilidade. Se você tem credibilidade, as pessoas vão te ajudar, você vai se virar e você vai conseguir sair do lugar. Foi assim que eu comecei. Tipo, e é o que aconteceu com o Marcelo. As pessoas começaram a confiar. Ele não tinha o capital inicialmente para fazer a primeira obra. Você coloca tanto, né? Na saída, na venda, você vai ganhar tanto. E assim foi. E virou um negócio de bilhões, entendeu? Então, assim, a gente tem uma projeção, assim, estimada muito grande. E a Capto está atingindo um mercado, vamos dizer assim, se com SCP
a gente atingia 1%, 1,5% da população, com a Capital eu atingo 25%. Explica para o pessoal os pilares da Capital Concreto, né? A gente tem a SCP, explica os modelos para a gente chegar na Capital. Basicamente, nós temos três linhas lá na Capital Concreto, né? A gente tem o modelo SCP, que é o modelo de investimento do Select, que é onde as pessoas entram com valores a partir de R$300 mil como investidores, e eles entram lá no início do projeto, e daí tem os pontos de saída deles do investimento, ou quando for para a planta, ou no lançamento, ou na venda do imóvel, como eles decidirem. A gente tem a venda de imóveis também dentro, como um braço lá dentro, né? Tem os imóveis da Capital Concreto, cerca de 50% a 60% dos imóveis dos prédios que a gente constrói são nossos. Então a gente entra com capital, a gente constrói junto e fica com os apartamentos. Porque, queira ou não queira, no modelo de negócio de uma construção de um prédio, a hora que mais dá dinheiro é a venda do apartamento. Pronto. Então é onde o negócio realmente gera o grande boom financeiro, né? E a gente tem a Capto como um terceiro braço, que é o braço da tokenização, que você entra parcelado, como eu estava falando, do qual eu sou diretor comercial. E aí a ideia é você comprar 1 metro quadrado de um apartamento, de um empreendimento, porque você não tem uma fração daquele apartamento, você tem uma fração daquele empreendimento. Aquele empreendimento. É bom deixar bem claro uma coisa. Todo modelo é dentro da CVM 88, via B3, você não faz transferência para conta da Capital Concreto. Você entra você se cadastra numa plataforma chamada Divify, vinculada à B3. Então, todos os documentos da empresa, os documentos dos sócios, os documentos de tudo foram levados para lá para validar essa oferta. Para você levar uma oferta pública, você tem que ser qualificado pelo sistema. Então, a gente fez tudo isso. O dinheiro está lá, fica lá e é gerido, administrado lá. Então, você não vai entrar em contato, por exemplo, com o meu vendedor e você vai fazer uma transferência do valor lá da parcela para a conta da Capital Concreto comprando ali. Não. Você vai falar com o meu vendedor, ele vai te orientar e tudo, mas você vai entrar num site específico, você vai fazer o teu cadastro como investidor, você tem que fazer a tua qualificação de investidor, se eu sou iniciante, se eu sou intermediário, se eu sou qualificado. Você faz, por exemplo, se você como investidor ali, você se colocar como iniciante, você não pode comprar mais de 1 metro quadrado. Não qualifica. Então é muito certo, a oferta é pública, então você tem acesso a quanto que já foi vendido, quanto que falta para bater a meta, quanto que tem de sucesso, você tem acesso a todos os dados. É como um IPO. Você está fazendo um IPO do empreendimento. É um IPO do empreendimento, exatamente. É como um IPO. Esse é o modelo. Falta muito, muito pouco agora para desse empreendimento. A gente está com apenas 34, hoje, né? A gente está com 34 metros disponíveis apenas desse empreendimento. E esse empreendimento está muito bonito. Você me mostrou ali. É um prédio espetacular. Eu fiquei de boca aberta ali. Olha que eu conheço de empreendimento. Eu falei para você, né? Falei, isso aqui foge completamente do padrão de empreendimentos de investimento, né? Você pensa naquele mesmo padrão, quadradinho, com os apartamentos, as varandinhas, naquele, às vezes, colorido para dar uma graça. Que esse parece um prédio. Nada a ver. O prédio vai ser um ponto turístico, praticamente. Assim, as pessoas quererem se hospedar lá porque vai ser uma experiência. Paisagismo. Não, assim, ele foi desenhado pela Triptych, que é a mesma empresa de arquitetura que fez a Vila Olímpica de Paris de 2024, é a mesma empresa de arquitetura que faz obras como o Hotel Rosewood. Então, parece. Eu ia falar que parece. É a mesma empresa. É a mesma empresa. A empresa que desenvolveu a parte arquitetônica é a mesma. Então, assim... E aí você não precisa ser rico para ter participação no empreendimento desse. Aí, uma pergunta que é legal colocar. Mas, Vitor, qual que é a diferença disso para um fundo imobiliário? Por que eu não invisto num fundo imobiliário, então? A diferença é que o fundo imobiliário, você está na mão do gestor do fundo, né? É que as pessoas, quando compram fundo imobiliário, fundo de investimento, fundo de seja o que for, a não ser que ela seja um investidor muito profissional, ela não para olhar quem é o gestor do fundo e como que ele trabalha com o dinheiro. Quando você está num fundo imobiliário, ele pode vender o apartamento, pode ser vendido o prédio, trocar o imóvel, trocar ali dentro daquele pacote, da cesta de produto, ele faz trocas, ele muda. E você não tem acesso a esse tipo de coisa. Você não fica olhando, acompanhando. No nosso caso, você está investindo especificamente naquele imóvel.
Você é um investidor daquele imóvel. Você vai passar na frente do prédio e vai dizer, eu tenho 8 metros quadrados aqui. Eu tenho 5 metros quadrados aqui. Eu tenho 3 metros quadrados aqui. Então, assim, eu incentivo muitas pessoas. Poxa, você tá assim, você quer sentir como que é? Compra um metro. Um metro. R$620 por mês. Em 30 meses. Em 30 meses. Daqui 30 meses vai começar a pingar na tua conta. Todo mês, você para de né? pagar os 620 quando o empreendimento fica pronto e você passa a receber o dividendo. Você paga 30 parcelas. Se aconteceu por algum motivo, alguma situação que atrase um pouco, você tem compromisso de 30 parcelas. Aí, mas no que o empreendimento fica pronto, nessa estrutura de 30 meses, ele vai ser mobiliado integralmente pela Leroy Merlin. Eu já tenho o contrato, tudo com a Leroy Merlin. Então ele vai ser feito tudo no alto padrão da Leroy Merlin. Então é um imóvel que vai ser entregue pronto em 30 meses. Então no mês 31 já é para estar locado e rodando, porque a Quarto à Vista, que vai fazer a gestão do imóvel para locação, a Quarto à Vista ela é uma operadora de Airbnb e tal, que nossa, a pontuação dela é mais de 9 em todas as plataformas e tudo, é uma operadora fantástica. E ela já vai começar a fazer a divulgação do imóvel um pouco antes. Então vai ter pré-reserva já, porque o imóvel é como se fosse um ponto turístico. Entendeu? É muito diferente. É você criar uma experiência. É você ficar no Airbnb padrão Rosewood. No final das contas é isso. E eu acredito que possa ter pessoas que falem assim, não vou fazer isso porque eu não vou ter a propriedade, né? Tem essa questão emocional de eu tenho aquele imóvel, eu tenho aquela propriedade direta, né? Eu sei que esse apartamento é meu, matrícula no meu nome. Só que se o cara pode optar, dúvida minha, se ele pode escolher entre comprar um SCP, então eu tenho muita grana, porque para comprar um SCP você tem que pagar, para quem não sabe, na SCP você vira um sócio ali praticamente no empreendimento, você compra, sócio cotista. Você compra toda a unidade, o apartamento, durante o fluxo de obra. Então você tem que pagar 100% do apartamento, 300, 400, 500 mil, durante 30 meses. Então ou você dá à vista ou você parcela isso durante o fluxo de obra. Então você tem que ter um poder aquisitivo ou você compra um lançamento, por exemplo, onde você vai pagar um fluxo de obra, depois você quita as chaves e fica com aquele empreendimento, financiando com consórcio, enfim. Só que tem muita gente que não tem a condição da SCP, tem o cara que também não tem a condição, às vezes, do lançamento, mas ele quer começar. Ou ele tem, mas ele tem muito medo. Ele quer começar de uma forma, mas também não vai no lançamento, não compra um pronto, experimentar esse modelo de negócio. Não compra um SCP. E nisso passam 10 anos ele tomando decisão e não compra nada. Exato. É esse ponto que eu queria chegar, que é a mesma coisa do consórcio. Ele fala, não, o consórcio demora. Aí o cara tá 10 anos falando que o consórcio demora. Eu falei, meu amigo, em 10 anos comprei 3 imóveis. Exato. Porque eu não sei quando você é contemplado. Eu não sei como que eu vou fazer. Eu não sei. E nessa do eu não sei, quantos anos você tem? 45. Pô, velho. Só que ao mesmo tempo ele é um produto pro cara que tem padrão de SCP? A Capto? Pode ser. Porque assim, você entra como SCP quando você é um grande investidor, só que a Capital é um modelo de negócio, por exemplo, SCP, você é um patrimonialista, vou dar um exemplo. Você quer investir na SCP e você vai ficar com um imóvel para locação, seja como for. Você vai ter que fazer a gestão desse imóvel. Esse imóvel, ele é teu, tá no teu nome, a partir do momento que você pegou a chave, é você, ITBI, impostos, tudo mais. A Capital vai fazer a gestão desse imóvel para você. O que a gente tem muito lá na Capital, por exemplo, são as pessoas que compraram SCP e compraram para os filhos Capto. Comprou 5 metros para o filho de 12 anos. Comprou 8 metros para a filha de 10 anos. E vai deixar para eles como uma renda, como se fosse uma, vamos dizer, modo de dizer assim, uma mesada para ajudar os filhos. Porque ele é um investidor profissional. E ensinando já ao filho o princípio do patrimônio, de ter o imóvel, entende? Então, assim, você pode, por exemplo, transferir, até os 18 anos tem que ser no seu nome, você não pode comprar no nome dos seus filhos. Mas você pode transferir para o nome deles quando eles fizerem 18 anos, a custo zero. Então, a transferência de pai para filho é custo zero, não tem taxa, não tem nada, a transferência do patrimônio. Então, mas eu, quando daqui 5, 10 anos eu quero vender, eu não quero mais essa renda. Eu ia fazer essa pergunta. A gente tem uma plataforma nossa, interna, de negociação dos tokens. Você coloca, disponibiliza lá, eu estou vendendo meus tokens no imóvel tal, e daí tem oferta e procura. Você pode vender seus tokens, igual você vende um apartamento. Então, a gente pode pensar também numa valorização desse ativo. Então, eu compro um token hoje
A valorização A R$620 o metro, por 30 meses vai dar 18.600. 18.600. Então, um metro quadrado desse empreendimento, 18.600. Uhum. Pode ser que daqui a 10 anos, ele não... Pode ser não. Certamente o empreendimento desse não vai estar mais 18.600. Não, a previsão é que no final dos 30 meses já esteja em torno de 25 a 28 mil. No final dos 30 meses. O valor. Então você tem a valorização do ativo e a renda. Que é o segredo do imóvel, né? Porque hoje você coloca 100 mil na Selic e se você tirar tudo que ele der de renda mensal, daqui 10 anos você tem 100 mil. Só que daqui 10 anos 100 mil não é 100 mil. Ou você tem a renda. Lá a inflação come, né? Uhum. Aqui você tem a renda e o valor do patrimônio correndo junto. Então você vai estar recebendo a rentabilidade e, em paralelo, você tem a valorização do imóvel, que nos últimos 10 anos em São Paulo foi em torno de 8% ao mês. Ali naquela região, 12%. Eu estou falando de 10 anos de análise, não estou falando de ontem para hoje. Não foi uma exceção, né? Não foi uma exceção. E a renda, esse rendimento que ele vai ter depois do empreendimento entregue, ele também prevê algum reajuste ou vai ser de acordo com o mercado? Total, porque o mercado, primeiro, tem o IGPM, tudo, né, que sobe o valor de aluguel. Demanda, com certeza vai ter períodos do ano que vai ter maior demanda. Ali você está muito próximo do Einstein, da USP, de várias situações, que vai ter, por exemplo, congressos, coisas assim. Provavelmente vai ter períodos do ano que o valor de locação por oferta e demanda sobe. Subindo esse valor de locação, você vai ter um imóvel que vai te rentabilizar mais naquele período, entendeu? Então, fim de ano, São Paulo é muito buscado, vai subir. Período de, sei lá, carnaval, entendeu? Então tem... Só que ali é uma região que gera demanda para negócios assim recorrente. Tipo, a gente só escolhe... Eles falam assim, por que vocês investem em São Paulo? Porque vocês só constroem em São Paulo, né? Não tá escrito na pedra que só pode ser São Paulo. Mas hoje, a gente estando aqui, não faz sentido não investir no mercado imobiliário mais aquecido do Brasil. América Latina. América Latina. Não faz sentido. Tipo, eu posso ir para Balneário Camboriú? Posso, claro. Só que hoje, a gente estando aqui, faz mais sentido. Tem demanda no quintal de casa? Tem demanda no quintal de casa, exatamente. Por que eu vou lá para Balneário, entendeu? Nada contra. Tipo, é espetacular lá o mercado imobiliário naquela região, Itapema ali e tal. Uhum. Mas hoje você tem um mercado imobiliário aquecidíssimo aqui no quintal de casa. Não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Pessoal, se você se interessou por isso, comprar um token, 1 metro quadrado de um imóvel, comenta aqui. Comenta Capto, vamos falar Capto. isso? Capto, C-A-P-T-O. Uhum. C-A-P-T-O, como está mostrando aqui. Comenta Capto aqui, que o time do Vitor vai entrar em contato com vocês. Se vocês também quiserem saber mais informações sobre esse modelo de comprar 1 metro quadrado de um imóvel através de um token, um processo 100% seguro, certificado pela B3, que é um modelo, assim, que na minha concepção é um modelo super disruptivo. Eu, apesar de estudar, conhecer muito o mercado imobiliário, não tinha conhecimento dessa possibilidade de comprar fração. Eu sou patrimonialista, mas me interesso em comprar. Por quê? Pensando em diversificação. Eu consigo ter 5 metros quadrados no Butantã, depois 10 metros quadrados no Brooklyn, Exato. Depois, e conforme for ganhando confiança, for tendo retorno, porque aí o primeiro fica pronto, eu paro de pagar, começa a ter o rendimento. Me libera a caixa para poder investir em outro. E eu consigo pulverizar mais ainda. Faz mais sentido. Você vai comprar imóveis para locação. Você quer ter renda. O que faz mais sentido para você? Ter 5 metros aqui, 5 ali, 5 lá, 5 lá, 5 lá? Ou ter um apartamento de 180 metros quadrados no interior? Sabe? Tipo, é uma questão lógica isso. É uma questão lógica. Faz muito mais sentido. Então, independente, se você é patrimonialista, se você quer ter o imóvel ou não, vale a pena você investir na Capto, que é o que eu tô falando por mim. Eu gosto de ter os imóveis, as matrículas, até publiquei ontem lá comemorando com a minha esposa que a gente mais uma matrícula que chegou. Só que me interessa também ter fração de vários outros imóveis de uma forma de eu pulverizar, diversificar meu investimento. E aos poucos... E também, o ponto que me veio agora é o seguinte. Eu fico focado aqui nos meus imóveis, mas eu tenho, de novo, uma diversificação aqui em mais regiões, num outro modelo de negócio em que eu não estou exposto à sazonalidade, eu não estou exposto à dificuldade ali, às vezes, de gestão. Então, se vai ser o administrador A, o administrador B, se o imóvel está ou não valorizando.
porque eu tenho uma fração daquilo. Se o imóvel ficou fechado ou não, se teve uma manutenção, como você falou, isso tá pulverizado entre todas as unidades ali, né? Com certeza. Então, certamente seja para o investidor mais qualificado, mais profissional, ou para o iniciante, é um produto que pode ser a porta de entrada para o iniciante, mas um produto de diversificação para o investidor profissional. Que eu acho que esse é o grande ponto. Onde você consegue comprar 1 metro quadrado de um imóvel, ou o cara já profissional fala, puta, gostei desse negócio, eu quero 100 metros. Eu quero 50 metros. Tem limite de compra de token? Não tem limite. Eu tenho clientes que compraram 25 metros, tenho clientes que compraram 1 metro. Então, tipo, você compra de acordo com a tua expectativa de rentabilidade. Entendeu? É que, às vezes, 1 metro na tua realidade financeira não faça muito sentido o que ele vai render para você, entendeu? Tipo, porque você está botando R$620, vai te dar um retorno estimado ali de R$240, R$250 por mês. Entendeu? Esse 1 metro. Sim. Mas eu quero ter uma rentabilidade de, vamos dizer, R$5.000. Você compra 10 metros iniciais, né? Depois isso aí vai subir com o mercado e tudo mais. Mas iniciais, a estimativa é essa, né? Hoje, o que a gente tem de empreendimento? A gente tem o do Butantã. Do Butantã, tem no Brooklyn 2. Tem o Rádio também, que é um outro imóvel que está vindo. Mas a gente sempre abre a oferta de um prédio, encerra ela, vai para o próximo. Encerra ela, vai para o próximo. E aí agora a gente está quase encerrando com o Butantã para ir para os próximos. Legal. Então a gente já tem uma boa perspectiva. Então fica aí, ó. Se você gostou desse modelo, ou quer conhecer mais, ou quer investir, quer tirar dúvidas, comenta a Capto aqui que o time do Vitor vai entrar em contato com você. Mas ao mesmo tempo, aproveita para comentar aqui o que você achou desse negócio. Se você já tinha ouvido falar sobre esse modelo de tokenização nos imóveis. Se você vê riscos, não vê, críticas, enfim, coloca lá que a gente vai querer saber também tua opinião sobre esse tipo de negócio. Se você já é um investidor qualificado, profissional ou iniciante, é uma forma ali de você conhecer, no final do dia, no mínimo você conhecer um modelo novo de negócio, que muitas vezes não conhecia, eu não conhecia, e acredito que boa parte das pessoas aqui que estão assistindo a gente também. No mínimo você vai entender uma nova forma de você adquirir, de você investir no mercado imobiliário de uma forma mais objetiva e mais coerente com uma realidade. Às vezes você espera, assim, eu não tenho realidade financeira ainda para comprar mais um imóvel. Você está lá pagando financiamento da tua primeira casa e tal. É um modelo de você usufruir da rentabilidade e da segurança do patrimônio imobiliário sem precisar investir comprando uma casa ou um apartamento, uma coisa assim. Animal, Vitor. Animal. Queria aproveitar para agradecer Obrigado tua você. presença aqui. Acho que esse bate-papo foi muito bom. Sempre bom também falar sobre, não só, de novo, né? Não só sobre o imóvel, sobre o mercado imobiliário, sobre Capto, mas, poxa, tem toda uma questão de experiência comercial que você tem já da tua trajetória e que conecta muito com o meu mercado, com os vendedores de consórcio. Tem muito vendedor de consórcio que me acompanha para saber essas estratégias comerciais, o que era feito lá no passado, lá na WhatsApp, mas, poxa, não é mais o mesmo método, mas o princípio. Se eu pego o princípio, eu adapto para o meu modelo atual. Métodos mudam, princípios não. Exato. Então, queria agradecer a tua presença. Deixa um recado aqui para a galera sobre como que eles podem contatar vocês e também o porquê que eles deveriam diversificar os investimentos também através de tokenização no mercado imobiliário. Tá certo. Bom, se você hoje está buscando um modelo diferente de investir, conhecer novas formas de investimento que o mercado está trazendo, a tecnologia, as novas leis e os modelos de investimento que estão acontecendo, a Capto pode ser o modelo que se enquadre para você. Eu não sei qual que é a tua realidade, eu não sei em que momento você está, eu não sei o que você tem buscado e qual é o motivo de você gerar hoje, de você ter um investimento. Mas nós estamos abertos a te escutar, entender o que faz sentido para você, para a gente ver. E dando tudo certo, você encontrando um modelo que se adeque àquilo que você busca, dentro desses princípios e modelos que nós falamos aqui no podcast, nós estamos dispostos a conversar com você, te dar toda a explicação, tirar todas as tuas dúvidas e tê-lo como nosso futuro investidor e investidora aí junto com a gente. Queria agradecer também, Augusto, pelo convite. É muito legal conversar com pessoas como você, que tem todo esse histórico familiar e toda essa bagagem. A gente se conheceu dando palestra em eventos, Sim. né? E é muito, muito, muito legal falar com pessoas assim que
que estão assim no mercado, lutando, conquistando e buscando cada dia mais fazer de forma diferente aquilo que já foi feito muitas vezes. O mercado já cansou do modelo único e a gente traz formas disruptivas de fazer aquilo novamente. E é uma alegria para mim participar. Muito obrigado pelo convite. Boa, Vitor. E aí, você que é meu cliente, que está assistindo a gente, fica ligado, porque a gente vai criar uma condição especial para vocês. A gente está montando aqui um evento exclusivo para quem for meus clientes. Vai ter acesso ali à sede da Capto, a toda a diretoria, ao Marcelo, enfim, para conhecer de perto ali a operação. Então, se você é meu cliente, me manda uma mensagem, comenta aqui também, que a gente vai enviar um convite para você de algo muito legal que a gente está projetando. E se você que ficou com a gente até aqui, gostou desse conteúdo, compartilha com um familiar, com um amigo, com aquela pessoa que você sabe que possa se interessar com esse conteúdo. Assim você ajuda a gente a levar esse conteúdo mais longe. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui também para receber as novidades de novos episódios que vão chegar. A cada 15 dias a gente tem episódio novo, a gente está lançando aqui alguns modelos e também sempre convidados novos para trazer inovação, conhecimento e inteligência de mercado para quem quer se aprofundar no mercado imobiliário. Vitor, valeu. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu, Obrigado. pessoal. Obrigado e até a próxima. Abraço.